Muito bem. Obrigado, pastor Wagner, pelo convite para estar aqui com vocês. É um privilégio poder abrir a palavra de Deus aqui na sala e compartilharmos do que Deus tem para nos oferecer nesta manhã, tá bom? Eu quero começar relembrando aqui a minha percepção sobre o livro que eu escolhi, a história bíblica para extrair desse livro. A minha percepção deste livro é o livro de 1 Samuel. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode já abrir 1 Samuel. Esse livro tem me impactado bastante. É, Gosto de fazer anotações aqui na página da Bíblia. E uma das anotações que eu fiz e gosto sempre de relembrar quando leio esse livro é que esse livro é o livro das intervenções. Preste atenção aqui. Se você está precisando de alguma intervenção na sua vida, se você está precisando de uma intervenção de Deus em alguma questão na sua vida, eu recomendo você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, orar a Deus, reler as histórias deste livro e perceber as intervenções de Deus na vida das pessoas, e esse mesmo Deus é o Deus que vai agir na sua vida também. Agora, se você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida, você precisa vir a esse livro com a mesma fé, com a mesma coragem, com a mesma determinação de buscar a Deus como essas pessoas aqui fizeram. Então, vou repetir. Esse é o livro das intervenções. E eu espero que Deus intervenha na sua vida também. Amém? A história que eu escolhi para a gente compartilhar é a história, talvez uma das mais conhecidas do livro de Samuel. Eu acredito que todos os pregadores que estão aqui, irmãos que pregam na igreja, devem já ter vindo a essa história bíblica aqui em Samuel e quem sabe, feito alguma meditação, algum sermão a partir dessa história. Por isso, eu não tenho nenhuma novidade para trazer para vocês aqui na sala 57. O que eu vou trazer aqui para vocês, vocês já sabem, é apenas uma recapitulação. Tudo bem? Então vamos lá recapitular. Estou com a Bíblia aqui no primeiro capítulo. A gente vai ler aqui o verso 15. O verso 15. Pegue sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1 e o verso 15. Diz assim, ó: Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Essa é uma história bastante conhecida e eu separei apenas esse texto para ler, contando com a hipótese de que todo mundo já conhece essa história, né? Ana, esta mulher de Deus, que precisava de uma intervenção na vida dela, e ela foi perseverante, ela foi insistente, e ela clamou a Deus, e ela pediu a Deus até que ela alcançou, até que Deus interveio na vida de Ana e realizou o milagre que ela estava precisando. Pronto, é sobre Ana que a gente vai falar nessa manhã, tá bom? Eu vou tentar aqui transmitir o material e vou ver se ah, dá tudo certinho aqui. Pronto. Pastor Ideraldo, tá aparecendo certinho aí? Acredito que sim, né? Então, esse foi o texto que a gente separou.
Primeiro Samuel 1,15, e é essa imagem que eu tenho na minha mente quando eu leio esse texto, né? Essa mulher indo ao templo, ao santuário, e ela ali ajoelhada, orando, o sacerdote ali, quem sabe ali estudando seu material, e aquela mulher começa a mover os seus lábios, e ela tinha uma angústia no coração, ela tinha uma necessidade muito grande, e lá ela derrama a sua necessidade diante do Senhor, e de repente o sacerdote começa a observar a reação dela, o jeito dela, o balbuciar dos lábios, né? E aquilo começa a incomodar o sacerdote. Se você tem uma necessidade, vou repetir aqui. Se você tem uma grande necessidade, coloque essa sua necessidade nas mãos do Todo-Poderoso e não se importe com quem está do seu lado lhe olhando. Não se preocupe com as interpretações. Olha só, hoje eu quero abordar quatro questões nessa história e eu sei que você teria outras, porque essa história tem muitas lições mesmo para a gente. Mas eu queria abordar essas quatro aqui, ó. O perigo de conclusões precipitadas. Quero falar exemplos bíblicos de conclusões precipitadas. Quero falar um pouco sobre Eli. E, por último, quero falar um pouco sobre Ana. Então, essas serão as minhas abordagens hoje aqui na sala 57. Você que está assistindo agora, ao vivo, ou você que está assistindo depois, gravado, eu desejo que ao fazermos essas quatro colocações aqui hoje, o Espírito Santo tome você, o Espírito Santo fale ao seu coração e atenda às suas necessidades. Então vamos às abordagens. Eu separei essa cena aqui do príncipe Williams. Essa cena rodou muito aí, né? A mídia. Olhando para essa cena, muita gente ficou chocado. Por quê? Porque a ideia que a gente tem quando a gente olha para essa cena é que o príncipe William está dando o dedo para as pessoas. Um gesto assim, não muito esperado para um príncipe, nem para ninguém, na verdade, né? Então essa cena ocorreu. Mas alguns fotógrafos vieram em defesa do príncipe William e mostraram essa foto em um outro ângulo. E quando essa foto é mostrada em um outro ângulo, a história muda completamente. A outra foto é essa aqui, ó. Era um momento em que o príncipe estava falando algo e estava citando três coisas. Mas a posição que algumas pessoas fotografaram levaram a crer que ele estava fazendo um outro gesto. Mas essa aqui era o verdadeiro gesto que ele estava fazendo. Ele estava citando três coisas. E muita gente se precipitou ao ver a primeira imagem, tiveram uma conclusão equivocada ao ver a primeira imagem, e quando viram a segunda imagem, aí sim, agora a percepção ficou correta. Pastor Edmir, por que você está mostrando isso aí para gente? Porque eu gostaria de dizer para você, querido, que muitas vezes nós tiramos conclusões precipitadas de coisas que a gente vê porque a gente não foi lá pertinho, a gente não foi sentir, a gente não foi lá ouvir a pessoa, a gente não foi lá abraçar a pessoa. A gente simplesmente ouviu dizer ou tirou uma conclusão precipitada de longe, sem a gente chegar ali no coração da pessoa e ouvir da própria pessoa sobre o que estava acontecendo. E tirar conclusões erradas, equivocadas, esse erro, essa falha é cometida até mesmo por homens como Eli, homens que foram designados para servir a Deus. Eu já cometi esse erro, sabe? Já tirei conclusões precipitadas. E você sabe que muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente chega a ferir as pessoas, a magoar as pessoas. Bom, vamos lá. Então,
A gente abordou aqui o perigo de conclusões precipitadas e você aí na sua mente você pode lembrar de N e N outras situações em que as pessoas tiraram conclusões precipitadas. E agora eu vou citar, eu coloquei no plural exemplos bíblicos, mas eu na verdade coloquei apenas um por causa do tempo, eu não quero demorar muito aqui. Eu vou citar apenas um exemplo bíblico de de conclusão precipitada. Foi no caso de Jó. Lembram? Jó, essa história você pode reler depois, do capítulo 4 ao capítulo 25. Jó é julgado pelos amigos. O que foi que houve ali? Jó estava naquela crise dele, né? Todo mundo lembra, sofrendo muito, precisando muito de uma intervenção de Deus. E os amigos, ele faz, Bildade e Zofar, concluíram precipitadamente que o sofrimento de Jó era resultado de um pecado oculto que Jó carregava. E todos nós sabemos, nós que estamos vendo os bastidores da história, ao lermos, nós percebemos que não tinha nada a ver com essa conclusão dos três amigos. Eles foram precipitados em tirar essa conclusão a respeito do sofrimento de Jó. Olha só. Certamente Jó está passando por isso porque ele está com algum pecado oculto. Não era nada disso. Conclusão precipitada, conclusão completamente errada. E você deve lembrar de várias outras histórias e momentos bíblicos em que pessoas precipitadamente tiraram conclusões equivocadas. Se você depois tiver um tempinho, para e dá uma lembrada aí na tua cabeça de histórias bíblicas de várias pessoas que, semelhante aos amigos de Jó, tiraram conclusões precipitadas a respeito de algumas pessoas. E aí a gente pode tirar muitas lições a partir dessas histórias. Então, eu falei rapidamente do perigo de conclusões precipitadas, mostrando a foto ali do príncipe William, supostamente dando o dedo. Eu mostrei um exemplo bíblico de uma conclusão precipitada, citei o caso de Jó. Agora eu quero falar um pouquinho sobre Eli, que é um dos protagonistas dessa história do livro de Samuel, né? Olha o que Ellen White diz aqui no livro Patriarcas e Profetas. Enquanto Ana estava ali derramando a alma perante o Senhor, Eli, o sacerdote, observou-a atentamente, notando o movimento de seus lábios e vendo que se conservava silenciosa. Olha que interessante, né? Ele supôs que estivesse embriagada, mal a compreendeu e, segundo era seu dever, quis reprovar-lhe o pecado. Eu destaco aqui na leitura dessa citação, ele supôs. Suposição, queridos, não é certeza. É uma conclusão que a pessoa está tirando. Ele simplesmente ficou observando e ele supôs que Ana estivesse embriagada. Olha esse outro texto aqui. Eli era um homem bondoso e generoso. Amava a Deus e reverenciava sua lei, mas tinha grandes fraquezas. Era um pai indulgente e falhou em restringir os pecados de seus filhos. Sua falta de discernimento espiritual ficou evidente quando censurou precipitadamente Ana. Interessante, né? Era um homem bondoso, um homem generoso, um homem que amava a Deus, tinha um coração diferenciado, mas era um homem fraco, tinha suas fraquezas. E uma das fraquezas, citada aí pelo livro Patriarcas e Profetas, era no administrar o seu lar, a sua família, seus filhos. E nessa falta de discernimento sobre Ana, ele precipitadamente a censurou. E talvez nesse ato de querer corrigir Ana,
Ele demonstrava, né, o desejo que ele tinha de ter um lar controlado, mas não tinha pulso firme para isso. Aí aproveitou o momento para fazer uma correção em Ana, correção que ele deveria, na verdade, fazer na vida dos filhos dele. Revela uma fraqueza, não é? Mas minha questão aqui é o seguinte: eu vou repetir. Eu sou pastor, eu tenho alguns pastores aqui acompanhando a Sala 57, tenho líderes de igreja, tenho pais, tenho mães, todos nós, queridos, que estamos em cargo de liderança, somos sujeitos a falharmos, a nos precipitarmos com conclusões a respeito das pessoas, do comportamento delas. E quando a gente se precipita, normalmente a gente magoa essas pessoas, a gente fere essas pessoas. Conheço pais que feriram seus filhos profundamente. Esta semana, conversando com um filho, carrega uma mágoa tremenda do pai. Estou trabalhando com ele para que ele consiga perdoar o seu pai. E muitas vezes não é fácil porque as pessoas deixam ser dominadas por sentimentos, por emoções, e quando os sentimentos e emoções dominam a gente, é difícil, sabe? A gente abrir espaço para a comunicação, para o diálogo, para o perdão. Mas creio em Deus que, pelo poder do Espírito Santo, a gente vai conseguir fazer com que essa pessoa ela dê um passo em direção ao seu pai para oferecer o perdão. Então, Eli era esse homem que precipitou-se em tirar uma conclusão a respeito de Ana. Agora, eu quero falar sobre o último ponto aqui, que é sobre Ana, a outra protagonista dessa história aqui. Olha, Ana estava ali e ela foi levar a Deus a sua necessidade. E quem conhece bem a história sabe que há anos Ana vinha sofrendo porque não tinha filhos. Era a necessidade dela. Eu tenho alguma Ana aqui na tela comigo, talvez precisando deste milagre de ter um filho, mas talvez eu tenha outras Anas precisando de outros milagres, um marido que está dando trabalho a você, dor de cabeça, talvez traindo você. Eu recebi agora de manhã uma mensagem de uma esposa desesperada, de uma Ana desesperada, precisando de uma intervenção de Deus. Talvez na saúde, né? Você esteja precisando de uma intervenção de Deus. Ser Ana, no contexto do que eu estou colocando aqui agora, queridos, é ter uma grande necessidade, ok? Se você é uma Ana que tem uma grande necessidade, eu posso afirmar para você, com toda a convicção do meu coração, que o mesmo Deus que interveio na vida desta Ana da Bíblia aqui, é o Deus que pode intervir na sua vida também. Então, Ana está lá, ela está clamando a Deus, ela está clamando de uma forma que chama a atenção do sacerdote ali. E como foi dito, ele teve uma conclusão precipitada, achando que Ana estava embriagada, e foi lá, e como a gente usa no nosso português de hoje, deu uma dura nela. Deu uma dura em Ana. Olha só, olha esse texto aqui. Ana, sem censura alguma, explicou, preste atenção aqui, explicou a causa da sua perturbação. E as palavras de Eli foram então uma bênção. Vai, disse ele, em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O Senhor respondeu sua oração, e ela retribuiu fielmente a Deus o dom que lhe fora consagrado. Claro que aqui a gente tem imagem para abordagens diferentes, não é? Sobre a resposta de Deus a uma oração sincera. A gente poderia fazer várias abordagens, mas eu quero. A minha abordagem hoje aqui, queridos, é o seguinte: a resposta de Ana. A forma como Ana respondeu à conclusão precipitada do sacerdote. Olha esse outro texto aqui.
É necessário grande cuidado para não condenar apressadamente aqueles que, como Ana, podem ser mal compreendidos em sua comunhão com Deus. Muitos daqueles que são considerados indignos são justamente os que Deus está aceitando e abençoando. Na minha visão de pastor, na minha visão de pai, na minha visão de esposo, na minha visão de líder, eu posso tirar conclusões precipitadas e magoar pessoas que estão ao meu redor com a minha conclusão precipitada, com a minha fala precipitada. E muitas vezes, repito, eu fiz isso, infelizmente. Mas o que me chama a atenção agora, nesse momento, nessa história, é a reação de Ana, é a resposta de Ana. Porque a gente sabe que muitas vezes, diante de uma falha, de uma conclusão precipitada, a outra pessoa vem também em luta, em briga, em defesa. Mas Ana dá uma lição importante para a gente. Em vez de entrar em um atrito com o profeta, com o sacerdote, Ana, ela dá uma resposta branda, tranquila. Ela diz: Não, Senhor, eu não estou embriagada, não. Eu sou apenas uma mulher aflita, uma mulher necessitada. Eu sou apenas uma pessoa que estou precisando de uma intervenção de Deus e eu vim aqui derramar a minha alma perante Ele. Gente, essa forma de reagir a uma conclusão precipitada do sacerdote mudou toda a história. Normalmente, quando eu estou certo e alguém me aborda equivocadamente, a minha reação é entrar em defesa. E se eu não tiver com o meu coração santificado, possivelmente vai dar errado, vai dar numa briga, vai dar numa confusão. E eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, deve estar passando aí um filme na sua mente. Você deve ter presenciado cenas que não acabaram de forma muito agradáveis, ou você pode ter se envolvido numa situação como essa e o final não ter sido muito agradável. Talvez esteja passando um filme na mente de muita gente aqui agora, mas a lição que eu quero tirar com vocês nesta manhã é essa aqui, ó. Sua reação pode mudar um coração. Mesmo que a outra pessoa esteja equivocada e esteja tirando uma conclusão equivocada sobre você, errada sobre você, a sua reação a essa situação pode mudar o coração da outra pessoa. E foi isso que aconteceu quando o sacerdote Eli, ele tira uma conclusão precipitada, equivocada sobre Ana, esta mulher que estava ali angustiada. Ela, em vez de reagir de forma agressiva, ela estava certa, e muitas vezes a gente toma como base esse princípio, né? Não, eu estou certo. E a outra pessoa foi que estava errada. Evidentemente, quem estava errado aqui era o sacerdote. Mas a questão não é essa, queridos. A questão é a sua reação pode mudar um coração. E foi o que aconteceu. A reação de Ana, a precipitação de Eli, mudou o coração do sacerdote Eli. E ele teve que se acalmar e dizer para ela: Querida, eu vou usar as minhas palavras, tá bom? Me perdoe, me perdoe. Eu tive uma conclusão equivocada sobre você. E a partir de agora, eu quero declarar para você que você vai conquistar o que você veio buscar aqui na casa de Deus. Daqui a um ano você vai conseguir a bênção que você veio buscar. Porque uma reação mudou um coração. Amém? Ah, queridos, talvez eu esteja falando para alguém que sofreu já alguma mágoa por causa de uma precipitação, de uma conclusão equivocada, apressada. Talvez não foram até você para te ouvir, para ver o teu lado. E você ficou magoado. Conheço pessoas que não estão indo mais à igreja, porque lá na igreja alguém precipitadamente tirou uma conclusão, feriu essa pessoa, e essa pessoa, embora
Compreenda que a igreja é a casa de Deus, que ali é o lugar de buscar a Deus em comunhão com os outros, coletiva, mas está tão ferido por causa de uma mágoa que lhe foi causada que não quer ir mais à igreja. Escute aqui, querido. A sua reação diante do erro das pessoas pode mudar um coração. Pode mudar um coração. E eu tenho certeza que nesse momento tem alguém aqui me ouvindo. Eu não acredito no acaso. Você está conectado agora ao vivo, ou você conectou agora no YouTube, você que está vendo, ouvindo essa mensagem. Deus deseja mudar o coração de alguém. Mas para mudar o coração de alguém, talvez esteja dependendo da tua reação. Você compreende isso? Eu quero terminar a minha reflexão indo ao Novo Testamento, ao livro de Tessalonicenses. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 1. Eu quero ler o verso 5. É a minha conclusão aqui agora, tudo bem? Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 5. Diz assim: Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo está dizendo aqui que quando nós somos alcançados pelo Evangelho e o Espírito Santo assume o controle da nossa vida, gera na gente uma convicção. E essa convicção muda o nosso procedimento. Veja, querido, a ação do Espírito Santo em nossa vida muda o nosso procedimento, muda as nossas reações, as nossas ações, a nossa maneira de reagir, mesmo diante da falha dos outros. E a gente não vive o evangelho só de palavras, a gente vive o evangelho de fato. E o testemunho dessa mudança ocorrida no coração da gente, dessa transformação operada pelo Espírito Santo, ela alcança vários confins do planeta Terra. Se você é alguém que foi alcançado pelo Espírito Santo, mesmo diante das injustiças da vida, a sua reação vai mudar um coração. Eu creio nisso. Ah, pastor, eu preciso tanto de um milagre desse em minha vida. A minha família está passando por um momento difícil, tem situações que precisam ser ajustadas. Talvez pode começar com você, que está sendo injustiçado. Talvez a sua reação de ir a essa pessoa que te causou uma injustiça, como Ana. Não, não é isso que você está pensando. Não é bem assim como você concluiu. Não é dessa forma como você falou. Na verdade, o que está acontecendo comigo é isso, isso e isso. E essa sua forma de explicar, Ana explicou. Ellen White diz que Ana explicou. Ela parou para explicar. Essa forma de explicar essa sua reação mudou um coração. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero pedir a intervenção de Deus em sua vida. Eu quero pedir a intervenção de Deus em sua família. Eu quero pedir a intervenção de Deus lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança aí. Eu quero pedir a intervenção de Deus aí em sua igreja. Eu quero pedir que Deus trabalhe em você para que, mesmo em momentos de injustiça, a sua reação converta corações, impacte vidas que estão ao seu redor. Impressione de tal forma o poder do Espírito Santo na sua vida, fazendo você reagir de forma diferente às injustiças, como Ana reagiu. Cause impressão profunda na vida das pessoas que elas não consigam resistir ao apelo do Espírito Santo. Quero orar por você. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento, na sala 57, extraindo
essa lição especial da vida de Ana, a lição de que a minha reação pode mudar um coração. Eu quero entregar em tuas mãos cada ouvinte da sala 57, os que estão conectados comigo agora ao vivo. Toma esses meus irmãos e minhas irmãs, usa-os para que, através deles, vidas sejam impactadas, que a reação deles diante das injustiças da vida, diante das injustiças das pessoas, a reação deles mude um coração. Quero entregar em tuas mãos os meus irmãos que entraram agora no YouTube e estão em qualquer momento ouvindo essa mensagem. Se eles estão precisando de uma intervenção na vida deles, que nesse momento o Espírito Santo os use e que, mesmo diante de qualquer injustiça que a vida está trazendo sobre eles, a reação deles a essas injustiças mude o coração de alguém. Eu os coloco a todos em tuas mãos e faço isto no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Meu pastor, que bênção maravilhosa, né? Tá o texto cravado aqui na nossa tela aqui, olha, sua reação pode mudar um coração. E aí eu fiquei aqui pensando, sabe, como que o espírito trabalha, né? Porque ainda há pouco o Fernando ali ao terminar a lição, o estudo da lição da escola sabatina, ele citou justamente isso, né? Para nós pedirmos a Deus, né? E começarmos a orar por alguém que nós consideramos um inimigo, alguém que nos magoou, né? E agora vem a tua mensagem e se encaixa justamente nisso, né? Porque muitas vezes, aí eu me lembrei de um texto aqui que eu creio que a resposta branda desvia o furor, né? Salomão dizia, mas a palavra dura suscita a ira, né? Muitas vezes nem é o que fazem contra nós, né? Mas é o que nós fazemos daquilo que tem sido feito contra nós, né? Então, assim, quantos mal-entendidos, quantas inimizades seriam poupadas se nós seguíssemos esse princípio que o senhor acabou de nos lembrar através da palavra de Deus, né? Então, desses dois princípios, né, o cuidado de não agir precipitadamente, como agiu Eli, né, que ele ali agiu de forma precipitada, fez um julgamento, e agora esse outro perigo também de que quando agem precipitadamente conosco, né, o cuidado na nossa reação, né, a nossa forma de agir, de reagir com relação a isso, né? Pastor, eu estou feliz demais. Só não vou pregar esse sermão aí amanhã, porque muitos irmãos aqui do meu distrito estão na sala 57 hoje, né? Aí depois eles vão falar assim: ah, mas esse sermão aí foi o sermão que você ouviu ontem na sala 57. Mas pode ficar tranquilo que eu fiz algumas anotações aqui e em algum momento eu vou estar trazendo essa mensagem. Eu vou esperar um pouquinho, eles. é, Talvez não se lembrar, aí quando começa a pregar, fala, parece que eu já ouvi algo assim, né? Obrigado, meu querido, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor por tua vida, por teu ministério, né? Pela disposição do serviço e pela disposição de nos abençoar aqui na sala 57, viu? Amém. Pastor Ideraldo, para talvez colocar aqui um ponto, né, na mensagem de hoje, já que o senhor está aí comentando, a gente pode extrair várias lições, né? O perigo que não cometer o mesmo erro do sacerdote, todos nós estamos sujeitos a isso, né? E essa história nos leva a reflexões. A gente não vê o coração das pessoas, e a gente não sabe o que está de fato acontecendo com elas. E às vezes, por não vermos, nós podemos cometer injustiças. É muito bom a gente consultar a Deus antes de tirar conclusões. Toda conclusão precipitada pode ferir as pessoas. E você que já foi ferido, fica aí a lição. A sua reação pode mudar o coração. Em vez de ficar aí magoado também, ressentido,
Se você estiver realmente, sabe, cheio do Espírito, a sua reação vai ser diferente. E a sua reação, de fato, vai modificar o coração daquela pessoa que agiu precipitado. E em vez de criar um clima de luta, de batalha, de intriga, você vai alcançar, você ferido, olha só, como o evangelho é diferente. Você ferido vai levar uma mensagem à pessoa que te feriu. Quando a sua reação for essa de Ana, você acabou com a outra pessoa no sentido de que você desmoronou, né? E a outra pessoa fica sem reação. Então fica aí a mensagem, que você pense o dia todinho nisso. A sua reação pode mudar um coração. Bom, agora eu não posso acrescentar mais nada para não estragar. Pastor, mas eu preciso dizer para você, em nome da sala, alguns já começaram a escrever aqui, Pastor Edmir, eu amo você. Então, em nome da sala 57, pastor, eu preciso lhe dizer que nós amamos você, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte Parte visível de visível de Deus Deus, e e nós eu cremos creio mais em mais em Deus do Deus que porque você você existe. existe. Olha, Amém. e aqui, pastor, quantos irmãos aqui estão colocando, olha, que foram impactados por essa mensagem? Então, deixa eu te fazer um pedido aqui, querido, aproveitando a presença do pastor Edmir aqui conosco, é, como ele mesmo citou na oração que ele fez, tanto inicial quanto final, durante a mensagem. Muitas vezes nós retemos a bênção. Então, assim, olha, você que está acompanhando aí, de forma muito especial, você que está pelo YouTube, mas você que está aqui no Zoom também, dá um pulinho lá no YouTube. Quando você clica lá naquele joinha, né, curte essa mensagem, a plataforma entrega a mais pessoas, tá? Então eu te faço esse convite aqui, aproveitando a presença do pastor. Outra coisa, por exemplo, se você foi impactado, mande lá no grupo da sua igreja, no grupo da sua família, olha a mensagem que eu ouvi hoje, como impactou o meu coração. Espero que também alcance o teu, né? E aí você vai compartilhar com teus amigos, com teus familiares, para que mais pessoas também recebam essa bênção. Então, esse, né, pastor, é o nosso ministério, o ministério de Zaguar, né? Então, nós não recebemos para reter para nós recebemos para transmitir a outros. Pastor, muito obrigado. E Pastor, foi uma você alegria fez um partilhar aqui pedido. a tela com você, viu? Você fez um pedido, posso fazer um? Pode, por favor. Pronto. Ah, vamos imaginar que você que está ouvindo aqui, você é essa pessoa que um sacerdote ali magoou. Que tal você tomar a iniciativa de procurar essa pessoa e explicar? Ana explicou o que aconteceu com sabedoria, cheia do Espírito. E esse fato de você procurar essa pessoa, que você está resistindo a fazer isso, quem sabe esse seu gesto, segundo o apóstolo Paulo, isso só é possível se o Espírito estiver dominando você. Você vai ter condições de fazer isso e dar testemunhos poderosos, não só de palavras, mas de fato. Desafio você que foi ferido por alguém a tomar essa decisão hoje de orar ao Espírito, pedir a direção do Espírito e ir até essa pessoa e explicar o que aconteceu. E quem sabe essa sua atitude vai impactar um coração. Tá aí o desafio. Que, que benção, viu, E eu fiquei pensando aqui enquanto o senhor falava aqui, pastor, ainda mais nesses dias, né, de rede social, que muitas vezes a pessoa, eu falo assim, de longe é muito mais fácil de falar, né? Então, alguns às vezes nos mandam áudio, alguma coisa assim que nos magoa. Eu confesso que vou aqui dar um testemunho, que uma vez um irmão me mandou um áudio. Quando eu comecei a ouvir, eu vi que aquilo ia me machucar demais. E eu, por opção, se o Espírito falou no meu coração, eu apaguei. Não terminei de ouvir. Eu comecei a ouvir, eu vi que ele estava chateado, eu apaguei, porque a gente guarda aquilo, né? E disse para ele, meu irmão, onde você está? Eu quero ir aí, eu quero conversar pessoalmente com você, para a gente resolver. E olha
que tremendo foi a gente ir conversar pessoalmente, né? E depois ele pediu desculpa. Eu falei: olha, eu não tenho nada que te desculpar, que eu nem ouvi o que você falou, né? Então, às vezes é isso, né? Como o senhor bem colocou, e a gente procurar a pessoa. Eu sei que isso não é fácil, né? Não é fácil. A nossa tendência é tipo, não, eu já vi pessoas dizer: não, pastor, comigo é assim, bateu, levou, né? Mas obrigado por esse apelo. Eu quero só reforçar ele, viu, pastor? Para que você hoje, quem sabe, e o pastor usou essa citação de sacerdote, queridos, e eu me coloco aqui como ele, né? O pastor Edmir, e os nossos colegas pastores que aqui estão, nós não estamos imunes a isso, né? Muitas vezes a gente vai procurar as pessoas e às vezes a gente ouve de outros e a gente já vai contaminado, né? E às vezes a nossa forma de falar, muitas vezes não é. Mas se você, mesmo que for um sacerdote, um pastor, um líder da sua igreja, um ancião, faça isso em nome de Jesus. Quem sabe aproveite aí esse sábado que está chegando, para que esse seja um sábado de você procurar, de se entenderem, de se reconciliar. E quem sabe na próxima semana, pastor Edmir, nós tenhamos testemunhos poderosos aqui daquilo que Deus fez através do Senhor aí pela ação do Espírito Santo, viu? Amém. Amém. Obrigado, querido. Mais uma vez, um abraço aí para os irmãos do bom estado do Pernambuco, tá? Um grande abraço a todos aí. E nesse sábado, na igreja que você estiver lá, fala que o pastor Iberaldo mandou um abraço para eles aí, tá bom? Tá bom. Um abraço. Agora, o que hoje nós vamos ter um testemunho aqui, se eu fosse você, eu não saía daí, porque esse testemunho vai contar para a gente a experiência de uma pessoa que começou a ser evangelizada, a Elisete. Ela começou a ser evangelizada há 10 anos. Há 10 anos a semente do evangelho começou a ser plantada no coraçãozinho dela e recentemente, vou mostrar a foto aqui, ela foi batizada nas águas. Olha que legal, 10 anos depois. É a dupla missionária que trabalha firme aí para essas coisas acontecerem. E eu vou chamar aqui a Eusiene, Elisiene, isso mesmo, a Elisiene. Vem para cá, deixa eu te chamar aqui para a gente conversar um pouquinho. Bom dia, Elisiene. Vai lá no seu microfonezinho, toca nele para abrir o áudio, que vai dar tudo certo. Pronto. Bom Bom dia, dia, pastor Wagner. bom dia, tudo bem com você? Tudo bem? Você está em que estado agora? Você é casada, tem filhos? Fala um pouquinho para a gente sobre a sua história, filha. Eu estou aqui em São Paulo, na cidade do Taboão da Serra, né? Sou casada com Oséias, né? Tenho dois filhos, o Everton e a Evelyn. Tá? E tem meu netinho que eu não falei, o Ravi. E você trabalha com o quê, Elisiene? Eu sou técnica de enfermagem, eu trabalho no Hospital do Emílio Ribas, né? Um hospital de referência aqui em São Paulo, infectologia. Eu trabalho no CRIE, que é um centro de imunobiológicos especiais. Ok. Então você trabalha na área de saúde, faz um Isso. trabalho aí de acompanhamento e alívio de pessoas que passam por dificuldades na sua especialidade. Segura aí, Isso. que eu vou mostrar uma coisinha para eles, porque a sala 57 não pode perder seu foco. Então, você que está adorando com a gente aqui e está vivendo a experiência da vida no Espírito, está vivendo mesmo? Você está buscando? Você está imergindo nessa experiência? Você está entregando o controle ao Senhor? Tá mesmo? Tá, Antonieta? Antonieta, minha filha! Vamos agora para a fé, minha filha. Tudo bem? Bom dia, irmã. Se isso está acontecendo, as prioridades devem ser organizadas na lupa, né, no foco do resultado dessa busca. Então, quando isso acontece, essas são as prioridades da sala. Ó. Elas sofrem profunda alteração, ou seja, como é que você vai escolher o que vem primeiro na sua vida? Vai acontecer a partir do óculos que você colocou, que é do reino de Deus. Então, as escolhas agora são feitas a partir da ideia de que Deus
Aí Deus aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, vem em primeiro lugar. Então, a vida no Espírito provoca essa mudança. Se era eu o centro, Cristo passa a ser o centro. Se a preocupação era com a minha vida, passa a ser com a de outro. E eu tenho uma preocupação intensa com relação à salvação ou perdição das pessoas que cruzam o meu caminho. É adquirido um forte senso de urgência, pulsa no coração um forte senso missionário, as atitudes mudam a direção das coisas para as pessoas, nasce um forte desejo de partilhar as experiências, a Bíblia passa a ser o centro para a tomada de decisões, as emoções, muito embora façam parte, ocupam lugar secundário, você reconhece as suas fraquezas, tem completa dependência da força divina e tem foco na verdadeira adoração. Tendo dito isso, essas são as prioridades da sala 50. Isso tem que estar acontecendo tudo ao mesmo tempo, dessas coisas que a gente acabou de falar aqui, tá bom? Vamos conhecer a história dessa menina, que Deus tem abençoado ricamente e tem cuidado dela, apesar das dificuldades que ela passa, assim como todos nós aqui vivemos e passamos por dificuldades. Ela nasceu em Ilhéus. No início da caminhada cristã do papai dela, ele era fundador de igrejas, ela lembra muito, muito bem disso. Ele, adventista, ganhou a mãezinha, que era da Igreja Batista. Com o passar do tempo, o pai fraquejou na fé, saiu da igreja, experimentou outras religiões buscando alguma resposta e, nesse trâmite, se tornou dependente de álcool. E ela disse: eu tive uma infância muito difícil, com 9 irmãos. E ela foi batizada aos 10 anos. Ela lembra que esse batismo foi muito bom. Você lembra do seu batismo, Elisiane? Lembro, lembro. Fui lá na Bahia, no Banco da Vitória, no Rio Cachoeira. E foi o pastor Elion que me batizou, né? Nunca me esqueci do nome desse pastor. E foi um momento muito especial na minha vida. Eu tinha apenas 10 anos. Eu lembro que depois que eu me batizei, até a roupinha que eu vestia após era a roupinha amarela. E eu senti um calor muito grande depois, né? E hoje eu sei que foi o calor do Espírito Santo na minha vida. Elisiene, seu nome é diferente, né? É, Elisiene, sabe que eu fico olhando você? Você batizou no batismo, o seu batismo foi no batismo da primavera, provavelmente. Você tinha outras crianças batizando com você? acho que tinha, eu não lembro bem, mas eu creio que sim. Geralmente nós batizamos nossas crianças de 8 anos para frente, em setembro, que é o mês das flores, batismo da primavera. Essa descrição tua me chama muita atenção, que você disse que você lembra exatamente, entrou, sentiu um calor muito grande. Você lembra da roupinha que você sai. Esse é um registro que é muito importante que a gente provoque nossos filhos com essa idade. Ah, mas se ela sair de Passos, se a Elisiane, que não foi o caso dela, ela só deu uma beliscadinha ali numa igreja batista, mas voltou logo, você vai saber como. Mas, pastor Aguinaldo, tem gente que acha que as crianças nessa idade não devem ser batizadas. Elas não têm compreensão do evangelho. Não, eu discordo plenamente disso. Elas têm uma compreensão do evangelho dentro da idade de 10 anos. Nós entendemos que essas crianças deverão ser discipuladas pelos pais, já receberam estudo bíblico para serem batizadas e terão todo o tempo para amadurecer. Ah, mas se sair da igreja, vai sair com essa marca aí, ó. Se um dia a Elisiane desistisse da fé, ela teria uma marca que ela jamais esqueceria. Ela pode ir longe, mais longe, igual o filho pródigo foi, mas ela vai olhar, vai lembrar assim, ó, um dia eu fui batizada, meu corpo ficou quente, eu tinha uma roupinha amarela, aquele dia foi muito bom. E só essa lembrança, só essa lembrança, só essa lembrança, eu vou repetir, vai fazer muita gente voltar para a fé, dos que foram batizadas nessa idade e saíram. Ruim é nossos filhos saírem sem registro especial nenhum, nenhuma referência de que um dia entregaram a vida a Jesus. Por isso eu creio muito, Elisiane, no batismo da primavera. Creio e estimulo os pais a cuidarem do discipulado com os filhos para poder trabalharem o batismo do filho. Aos 13 anos, você deu uma frequentada na Igreja Batista
E você lembrou das histórias da mãe, e logo você voltou na adolescência para a igreja e não saiu mais dessa igreja até hoje, é uma fiel servidora do Senhor. E você vai me falar da sua mãe. Você teve uma mãe muito cristã, uma mulher de fé e oração, e hoje todos os filhinhos, seus irmãos, estão na igreja. É isso? Sim, todos os 9, graças a Deus, graças à minha mãe, né? Como eu falei, uma mulher de oração, uma mulher de fé, de várias experiências espirituais com Deus, né? Então ela foi a nosso esteio, né? Como fala da casa, foi a nossa mãe, né? Porque infelizmente nosso pai se desviou, né? Mas ela continuou firme, né? E hoje, pela graça de Deus, todos nós estamos firmes, né? No conhecimento desse Deus, buscando, né? A presença desse Deus, através do exemplo da nossa mãe. Que coisa. São todos irmãos próximos um ao outro? Sim, cada ano ela tinha um filho, né? Então, cada um tem uma idade próxima da outra, né? Eu acho que a gente está falando aqui com muitas mães aqui que também tiveram esse mesmo tipo de experiência. Muitos filhos, porque era comum, né? Isso. Comum, Isso, minha mãe teve 11, ficaram vivos 7, 6 filhos, e todos muito próximos um da idade do outro. E eu fico pensando, a sua mãe educar 9 filhos na fé e hoje ter a alegria de ter todos vocês na igreja. Isso é raro, sabia? No tempo de hoje, verdade. é muito raro. Como é que é o nome da sua mamãe? Filhojônia, Como é que é é? difícil. Filhojônia, eu chamo ela Filho, de Filó. filhojona. Filhojônia, A filhojônia. isso. Aí nós chamamos de Filó para facilitar, né? Você sabe qual é a origem desse nome? Que junção que foi que deu aí, não? Não sei, pastor Porque Wagner. é muito diferente, né, Elisiane? Verdade, verdade. Filhojônia. É, E o nome do papai também era diferente, né? Diferente. é Crispim. Crispim. Olha que coisa É, interessante. Dois nomes diferentes. Crispim e Filhojônia. isso. É difícil até de falar, porque é a primeira vez que eu falo esse nome na vida. Você conhece outra? Não, Eu ela é acho, exclusiva. eu acho que não tem, hein? Eu acho que não vai ter. Agora, Não. por que que eu estou perguntando os nomes diferentes deles? Você sabia, Elisiane, que na cultura hebraica, quando os pais colocavam um nome nos filhos, esses nomes tinham um significado religioso. Não é igual a nós aqui no Brasil, que colocamos o nome do filho porque achamos bonito. Ah, esse nome é bonito. Eu escolhi o nome da Hannah, que em hebraico significa a cheia de graça, que tem o mesmo significado da mamãe da minha esposa, que chama Ana, que também significa a cheia de graça. Então, no Antigo Testamento, as pessoas davam nome a partir da experiência religiosa, tinha um significado. Eu estou falando dos nomes dos seus pais, são diferentes, mas nós vamos receber uma pedrinha branca depois da nossa redenção definitiva, e nesta pedra terá um novo nome. Você vai ter um novo nome no céu, Elisinha. Amém. E esse nome vai representar a sua experiência religiosa aqui. Como você foi fiel a Amém. Deus, como você, às vezes que caiu, levantou, às vezes que foi tentada e venceu. Quantas pessoas você levou para a fé? Quantas pessoas você amparou para cuidar, para dar pão, roupinha, comida? Como você foi cristã. Então, essa história toda vai reunir uma característica e Jesus vai dar um novo nome para você, que vai representar Amém. a sua trajetória aqui na Terra. Qual será o nome que a gente vai ter, hein? Só estando lá para saber, né? Eu já sei de uma coisa, eu vou gostar demais desse nome. Eu vou gostar, porque a coisa mais importante para mim é estar lá com o meu Jesus, fazendo a transição dessa história de um mundo tão ruim como o nosso para a eternidade. Ele vai me dar um novo nome, vai dizer assim, ó, você vai morar comigo para sempre, garoto. Amém.
E eu posso estar falando aqui hoje para muitas pessoas que estão sofrendo. E nós temos sofrimento de sobra nesse mundo, não é verdade? Muito sofrimento. De todos os lados, pessoas sofrem. Mas se você é uma dessas pessoas que sofrem nesse mundo aqui, que estão passando por essa dificuldade, lembra, vai chegar um dia, que se você permanecer firme com Jesus e não abrir mão da sua fé, independente do sofrimento que você está passando, ele vai te dar um novo nome e junto com esse nome ele vai te dar a paz definitiva em sua caminhada. Só espera um pouquinho, o novo nome está chegando, viu, Saúde Lima? Talita, o novo nome está chegando, viu, Maria de Nalva? Ei, Marisa. Ei, Elizabeth. Ei, Nalda. Ei, Pastor Carlos. Ei, Marlene. Tem muita gente linda, né? Ei, Romildo. Ei, Célia. Eli. O novo nome está chegando. E louvado seja Deus por isso. Bom, o paizinho da Eli, ele deixa a fé, ele vai se casar de novo, construir uma outra família, e os papais se separaram. Com isso, ela, ela foi criada, a mãe muito trabalhadora para cuidar desses meninos todos, muitas vezes tinha que deixar os filhos na dependência de outras pessoas para poder gerar o recurso para a família. Ela foi criada com a ausência, presença dos pais, e logo se casou. Você se casou com 16 anos. Isso. Casei aos 16 anos, né? E porque eu sentia falta da família, né? Eu sentia falta. Então, eu trabalhava na casa de uma senhora e acabei conhecendo esse meu primeiro esposo. Acabei casando aos 17 anos. E aí tive o Everton, meu filho, aos 18 anos, né? Você teve o Everton e a Evelyn desse Ah, é, relacionamento depois de 3 anos. Isso. depois de 3 anos. Então você tem É. dois filhos desse relacionamento em que você passa por conta, a gente não vai entrar nos detalhes, mas por conta dos sofrimentos, tanto da ausência do pai, da mãe. A mãe não era ausente porque queria, né? Porque a situação forçava isso. Ela tinha que cuidar de muito menino, tinha que trabalhar. E aí uma das maneiras era se ausentar exatamente para poder cuidar dos filhos. E aí você se casa para montar a sua estrutura de proteção, de pertencimento, não dá certo e você entra numa depressão muito, muito forte. Com que idade você passou por essa depressão? Aos 18 anos, né, já tinha o meu primeiro filho, comecei com depressão nervosa, né, eu sentia muita tristeza, não entendia aquela situação e, e quando me dava as crises, eu tinha muito pesadelos à noite, né, eu tinha muitos pesadelos e eu chorava, era como se eu estivesse brigando com o inimigo, então eu cantava, eu louvava a Deus e aquela sensação de morte, né, algumas vezes eu pensava nisso, né? Tirar minha própria vida, suicídio, mas quem era eu tinha um ombro amigo muito grande, o meu irmão Naasson foi meu ombro amigo, me ajudou nesses momentos. Como é que é o E nome do aí seu? Ah, minha sua mãe mãe. veio de São Paulo para cuidar de mim, né? Então você realmente chegou ao ponto de não querer viver mais. A vida tinha perdido o sentido, mesmo com filho, né? Geralmente, mães que têm filhos têm mais dificuldade de pensar nessas questões de suicídio, porque o filho, ele traz uma responsabilidade muito grande, né? Mas o seu sofrimento com a vida, essa desconstrução, pai alcoólatra, a mãe ausente, você tendo que trabalhar, porque com 9 anos de idade, amados, a Elisiene ela já trabalhava na casa de pessoas para poder sobreviver. Ela foi se vendo sozinha, a vida foi passando, ela casou, mesmo casada com um filho e dentro desse relacionamento, muita dificuldade, parece que o fio da vida foi perdendo a estrutura, a força, e ela teve um desejo de acabar com a dor. Você sabia, Elisiane, que quem pretende tirar a vida não é porque quer morrer? Quem pensa em suicídio, Elisiane, não quer morrer. Ele quer acabar com uma dor que ele sente,
que ele não consegue resolver essa dor. Ele quer acabar com problemas que ele tem e que não consegue resolver. Mas essa pessoa não quer morrer. Mas a dor que sente é tão grande, a mente passa por esse processo, e a dor que sente é tão grande que ela vê na vida, na morte, uma solução para acabar com essa dor. E hoje talvez a gente esteja conversando com pessoas assim aqui. E você venceu essa depressão, você venceu essa ideia suicida. Então, se você venceu, eles também podem vencer, certo? Com certeza. Você fez um tratamento natural, foi? Foi. Como é que foi esse tratamento? Então, a minha mãe veio de São Paulo, né? Eu estava na Bahia e ela veio para cuidar de mim, né? E ela tinha um conhecido, um amigo dela lá em Ilhéus, o Linaldo, e ele tinha alguns produtos naturais, e ela me levou lá. Eu comecei a tomar aqueles remédios e tudo, e foi melhorando, né? Porque eu não sentia vontade de dormir, né? Aquelas coisas todas. Da depressão, fome, não sentia, eu emagreci bastante. E tomando aqueles remédios eu tive uma melhora, né? Só que ficou aquela impressão que eu ainda estava ruim, que eu estava com depressão. E um dia eu voltei novamente com ele e ele falou assim, Elisene, eu vou te falar uma coisa. Você pode tomar todos esses remédios aqui. Se você não ter fé em Deus, não vai adiantar de nada, né? Então foi isso que ele me falou e eu guardei aquilo na minha mente, né? Então, 18 anos de idade, numa fragilidade muito grande. E aí, deixa eu dizer para você que está com depressão aqui na sala, viu? Depressão não é falta de fé. Nenhum problema emocional é falta de fé, queridos. É, nós, mesmo tendo fé em Deus, podemos entrar num processo depressivo e passar por dificuldades, como a Elisiene passou. Eu já acreditei e já falei para pessoas no passado, que para mim depressão era coisa de gente fraca na fé. Eu não entendia ainda, né? Eu não sabia como é que essas coisas funcionavam e, infelizmente, nesse período eu até devo ter prejudicado pessoas que eu deveria orientar de forma melhor. Depressão não é falta de fé. Mas, para a cura da depressão, a fé é um fator, para quem crê em Deus, muito importante. Então, você soma duas coisas importantes, Eli. Duas coisas importantes. Você soma a medicina, no seu caso, natural, junto com o exercício da fé. Sempre vai precisar. Tem gente que pode sair de uma depressão. Aqui eu tenho pessoas que entraram na sala deprimidas, venceram a depressão e hoje não tomam remédio mais nenhum. Tudo por causa da ativação da fé, Elisine. Tudo por causa da ativação da fé. Mas nem sempre a gente consegue, pela ativação da fé, somente sair do quadro. Às vezes o quadro é muito agudo e a pessoa precisa de um acompanhamento médico, de uma terapia, de alguns remedinhos químicos, dependendo do caso, para poder estabilizar e o psicólogo trabalhar as ideias, até deixar de tomar aquela medicação e a vida ir para o sentido normal, como está a sua. Não precisa ter vergonha porque tem depressão. Não precisa. Você que está me ouvindo, que está com depressão, você pode sair disso. Ó, a Elisiane aí, sorriso bonito. Está feliz hoje, né, Eli? Com certeza. Então, a gente quer mandar um recado para você que está sofrendo hoje. Você também pode sair. Associe-se a medicações orientadas por médicos e profissionais competentes, à fé que você tem nesse Deus maravilhoso. Sabe, porque a Elisiene, ela cantava, ó, cantava. Ela espantava os pensamentos ruins cantando. E ela começou a ouvir um radialista adventista. E as mensagens desse radialista, do Cleiton Alves, foi falando ao coração. Nesse período, o pastor Bulhon estava no auge pregando suas mensagens e ela ouvia a Sonete cantar: Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E a soma dessas coisas, né, ele junto, Sim. você conseguiu dar a rampa e sair da depressão. Então, você usou medicações, um profissional competente
e usou o exercício da fé através do louvor, da mensagem, ouvindo coisas boas. E aí você conseguiu superar. Quando você superou, quantos anos você tinha? 18 anos, né? Ouvindo essa rádio, ouvindo o sermão do pastor Bulhon, que ele falava do amor de Jesus, né? A música, eu sabia que tinha um Deus que estava me vendo naqueles momentos difíceis, e também tinha a música Para Onde Vão as Aves, que falava, Jesus, então encontrei, ele é a ilha onde vou chegar. E eu falei assim, é Jesus que eu preciso, é em Jesus que eu preciso chegar. Então eu entendi a palavra do naturalista, né? Ele quer dizer assim, ele diz, não adianta você tomar todos esses remédios se você não pôr Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Você crê nesse Deus e ter um encontro real com ele, né? E foi isso que aconteceu naqueles momentos que eu ouvi aquela rádio, né? E ali realmente eu senti Jesus na minha vida, porque quando vinham as crises, eu gritava, eu clamava por esse Deus na minha vida, e realmente eu encontrei esse Jesus na minha vida, né? Foi a felicidade, graças a Deus eu fui curada para a honra e glória desse Deus, desse Jesus, que eu sou apaixonada, né? Que coisa boa, né? Isso é muito bom a gente ouvir testemunhos como esse, porque às vezes as pessoas não têm, Elisiane, eu imagino que você aos 18 anos, você não tinha uma janela como essa aqui, da Sala 57, onde você pudesse ouvir um testemunho como esse e olhar para você dizendo, se ela venceu, eu também venci, eu posso vencer também, né? Nesse período você se sentiu sozinha. E uma coisa muito ruim é sentir sozinha, viu, Elisiane? E eu Verdade. aprendi, sabe, uma coisa? Eu fico triste de vez em quando, sabe? Eu sou um ser humano, né? Você também. Mas eu aprendi a não ficar triste sozinho. Então, eu tenho a minha esposa e a minha filha que me acompanham sempre. Eu não compartilho tudo do meu ministério com elas, porque não posso. A luta na igreja é muito grande para avançar. A gente ouve muitas coisas que são, assim, muito difíceis de ouvir e a gente não compartilha. Mas quando eu estou triste, eu as tenho perto de mim. Isso é bom. E, obviamente, é, eu vou à busca do Senhor, Elisiane, quando eu estou triste. Sabe o que que eu faço? Eu pego meu carro, entro, fecho a porta, coloco um louvor bem alto e vou para a estrada dirigir bem devagarinho, sem incomodar ninguém. E eu tome choro, e tome oração, e tome clamor. E aí eu choro quando eu estou triste com Deus. Choro, choro, choro. Aí aquele momento em que eu extravasei o meu choro, não deixam as más emoções tomarem conta do meu coração. Aí eu recebo uma carga de poder do Espírito Santo e vamos embora sem parar, Verdade. né? Então, para você que tem, ó, fé em Deus, viu? Medicações, médicos profissionais, tratamento com terapeutas e a família, caso você tenha uma família estruturada. Se você não tem família estruturada, você deve ter alguém próximo de você que você confia. Se você usar essas ferramentas aqui, vai fazer você sair dessa depressão e você que não tem, não entrar numa dessas, porque é muito difícil sair de quadros como esse. É isso? Você frequentava. Há quantos anos a Elisiene é adventista já? Eu sou adventista de berço, pastor. Graças a Deus, nunca saí, nunca tive vontade de ir para o mundão, né? Só foi quando eu fui para São Paulo que eu fui um pouco para a igreja batista, né? Pelas minhas tias, fiquei sozinha lá, eu e minha irmã mais velha, e nós fomos para Batista. Mas quando eu voltei novamente, eu lembrava das historinhas da minha mãe, e eu sentia aquela vontade de voltar, e graças a Deus voltei, estou até hoje, pela graça de Deus. Então você tem uma trajetória desde a infância, batizada aos 10 anos de idade, e você nunca, depois que você foi amadurecendo, você nunca deixou a Deus em momento nenhum da sua caminhada. Mas você teve que experimentar a sua própria fé e o seu desenvolvimento da sua fé para você se agarrar firme em Deus e obter essas vitórias que a gente acabou de falar aqui. Você desenvolve o seu cristianismo
e conhece a Cleusa, numa região onde tinha uma igreja, vocês fizeram um trabalho juntas, amigas daquela igreja. Em que região que você conheceu a Cleusa? É aqui no Taboão da Serra, a igreja chamada Sítio das Madres, né? Então, eu conheci a irmã Cleusa ali, criamos um laço de amizade maravilhoso, né? Até hoje somos amigas. E aí nós começamos os nossos momentos de orações intercessórias todas as manhãs, às 5 horas, 5h30, nós estamos orando uma pela outra, intercedendo, né? E orando pela missão. A irmã Cleusa é uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher de missão, né? A Cleusa foi, enquanto vocês estavam, Cleusa de Oliveira Almeida, certo? Isso, ela mesma. Ela está bem aqui. Cleusa, se você puder abrir a sua câmera, a gente gostaria de conhecer você, porque você faz parte da vida da Elisiene e também da Elisete. Daqui a pouco nós vamos conhecer o fruto desse trabalho. Vocês, nesse período, trabalham juntas e têm acesso a Elisete. E vocês dão estudo para ela e tal. Você muda de região por causa da vida, não perde contato com Cleusa, e Cleusa fica ali no mesmo lugar que a Elisete mora. E vocês começam um trabalho com ela que durou 10 anos para florescer. Lá na época que vocês estavam frequentando a mesma igreja e conheceram a Elisete, tinha um bar naquela região. Sim. E aí aconteceu uma coisa bem legal agora, recentemente, que vem lá desses 10 anos. Conta pra gente o que que aconteceu. Então, pastor, nós demos o estudo, tudo, né? E, eu não sei se ela poderia contar sobre a sala, não sei. Não, ela não abriu, deve estar ocupadinha lá. Pode falar. Pode falar sobre a sala? Pode, pode, com certeza. Então, aí, nesse período, na época da pandemia, se passaram 10 anos que nós demos estudos para a Eliette, e aí veio a época da pandemia, né? E nós não podíamos ir para a igreja, e foi onde meu esposo ganhou o livro Passos para o Reativamento Pessoal. E eu peguei aquele livro e comecei a ler aquele livro. E eu fui muito impactada por aquele livro, né? E achei maravilhoso. Eu falei assim, nossa, é isso que eu preciso, né? Porque é adventista de berço, mas sabia do Espírito Santo, mas não buscava, não sentia necessidade dele, nem dependência dele na minha vida, né? Então, eu li aquele livro e aí eu participo de um grupo chamado Estudo das Profecias, e eu vi o link, eu falei, nossa, que interessante, eu estou lendo um livro que fala sobre busca do Espírito Santo e esse movimento aqui que fala do Espírito Santo. E então eu entrei na sala pela primeira vez e comecei a ver, e comecei a gostar, e eu fui impactada, e aquilo ali foi me alegrando. E um certo dia, eu assistindo a sala 57, eu vi um testemunho da irmã, e eu saí tão alegre, tão feliz aquele dia, contente, impactada mesmo pelo poder do Espírito Santo, e fui ao mercado. E quando eu estava voltando do mercado, eu vi uma senhora abordando algumas pessoas pedindo, e ela mostrava o documento. Eu achei aquela abordagem diferente, né? Então eu, eu vi aquilo, né? E de repente vi uma voz audivelmente no meu ouvido. Falou assim: ajuda ela. Eu falei: não, não vou ajudar, não conheço essa mulher na rua. Como é que eu vou ajudar uma pessoa assim? E o Espírito Santo, de novo, pela segunda vez, falou assim: ajuda ela. Eu falei: mas como que eu vou ajudar essa mulher? Eu não conheço na rua, perigoso, né? E aí, quando eu caminhei mais um pouco, o Espírito Santo falou bem claramente ao meu ouvido pela terceira vez. Ele falou, Hebreus 4:17. Ele falou assim: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. E aí eu parei, falei, nossa, né? Que forte isso. E aí ela passou, ela veio caminhando, eu caminhava também, mas eu parei. E as duas pessoas, ela abordou a mim, ela não abordou. E eu que abordei ela. Falei, moça, você está precisando de ajuda? Ela falou, sim, eu sou da Bahia. E ela mostrou o RG dela. E ela falou assim, eu estou procurando emprego. Aqui perto da minha casa tem uma empresa muito grande. Eu vim colocar currículo ali, mas eles não me chamam. Eu estou precisando de uma cesta básica. E eu falei, e agora, né? Como é que eu vou achar essa cesta para dar para essa mulher? Eu não queria mostrar onde eu morava, porque com medo, né? Aqui em São Paulo é perigoso. E eu fiquei com medo. E ali eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou ajudar essa mulher? Eu lembrei da minha amiga que eu tenho, a Ilse, né, que tem uma ONG aqui em São Paulo,
E eu liguei para a Ilse, Ilse, eu estou com uma pessoa assim, assim, ela está precisando de uma cesta básica. Ela falou assim, pode vir aqui. Eu peguei o carro, fui lá, busquei essa cesta básica e eu vim pensando no caminho, como é que eu vou entregar essa cesta básica para essa mulher, meu Deus? E ela saber da minha casa, vai saber quem é essa mulher e tal. Eu fiquei pensando com aqueles pensamentos. E aí eu lembrei do meu filho, eu falei, filho, me ajuda. Eu expliquei para ele a situação. Falei, eu conheci uma pessoa assim, assim e tal, ela pediu uma cesta básica. E aí meu filho foi comigo, me ajudou, eu entreguei essa cesta básica para essa mulher. Ela veio muito contente, feliz da vida, né? Me agradeceu muito. E aí depois eu falei com as irmãs, contei esse testemunho, e nós fomos à casa dessa mulher com algumas irmãs, começamos a dar estudo a ela, ao esposo, né? Ela foi algumas vezes na igreja, né? E só que assim depois eu vi que infelizmente ela não tinha muito interesse, não sei, né? Ela ia em outras igrejas, mas tudo bem. Naquele dia eu senti que o Espírito Santo me impactou para ajudar aquela mulher. Só Deus vai saber na eternidade o que aconteceu, o resultado dessa situação, né? Dessa história. Então eu senti realmente o poder do Espírito Santo, né? Na minha vida. E depois disso Segura, eu segura. eu senti, eu Segura senti que o depois Espírito disso. Santo foi trabalhando em mim. Segura depois disso aí, que eu quero pegar a linha desse trabalho do Espírito Santo em você, como isso se desdobrou, a gente vai chegar lá na Elisete e Cleusa, que a gente introduziu esse período. Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa, Elisiane. Essa história de você ouvir a voz do Espírito Santo 3 vezes, ainda citando um texto bíblico, dizendo claramente para você ajudar essa pessoa. Você já tinha passado por uma experiência tão clara assim antes? Já o meu filho, eu Hum. morava numa comunidade e eu estava lendo a Bíblia. E meu filho gostava muito de jogar bola. E o Espírito Santo falou assim: vai ver onde seu filho está. Eu falei: não vou. Ele falou pela segunda vez: vai ver onde seu filho está. E eu falei: ah, não. Eu continuei a ler. Depois, pela terceira vez, ele falou assim: vai ver onde seu filho está. E eu fui, era um colégio onde ficavam algumas pessoas que vendiam drogas, né? Traficantes. E eu fui, quando eu cheguei lá, meu filho estava com a cabeça baixa, com a bola assim, ao lado dele, né? E os caras rodando ele. E eu pensei, nunca mais eu vou deixar meu filho vir aqui neste lugar. Eu vou colocar ele bem longe daqui. Eu coloquei ele num colégio bem longe, lá no centro de São Paulo, e ele estudava ali, estudava em outro lugar, fazia um curso, né, técnico. Então eu tive essa experiência 2 vezes com a voz do Espírito Santo, falando ao meu coração. Ó, adventista de berço, com 2 experiências de ouvir a voz. Esse método que o Espírito Santo usa de falar ao nosso ouvido audivelmente é bíblico. É bíblico. Pedro estava em cima de uma casa e o Espírito Santo foi lá e disse: desce, as pessoas que eu mandei aqui, fui eu que mandei, desce e vá para a casa de Cornélio com eles. Pedro ouviu isso. Não é o método mais usado, Vanusi. O método mais usado para o Espírito Santo falar com você é a Bíblia. Na Bíblia está quase tudo que a gente precisa. Na Bíblia está tudo que a gente precisa para a nossa fé, para o desenvolvimento da nossa salvação. Só que na Bíblia, para essas situações do filho, dessa mulher que está aí, que precisou de ajuda, não tem nada escrito lá. Então é hora do Espírito Santo falar audivelmente ao nosso coração. Deixa eu dar uma paradinha aqui e fazer uma observação importante. Vou mostrar para você um conteúdo, porque tem a ver com esse momento aqui. Ela fazia parte do estudo de um grupo de estudos de profecias, certo? Agora, mais recentemente, nós tivemos a eleição de um novo Papa, e esse novo Papa é americano. E nós, adventistas, acreditamos na junção de um poder político e de um poder religioso, que ambos se unirão para decretar forçosamente o domingo como dia de guarda. Resumidamente, nós acreditamos nisso. E estudamos as profecias que indicam os Estados Unidos como um desses poder político e a Igreja Católica Apostólica Romana como o poder religioso, que se unirão para provocar esse decreto dominical, uma vez que a própria Igreja Católica, você que é católico pode ir lá no Catecismo comparar os mandamentos do Catecismo com os mandamentos da Lei de Deus. A Igreja Católica mudou a Lei de Deus e uma das mudanças foi tirando o sábado e colocando o domingo como dia de guarda.
que um dia isso será imposto obrigatoriamente para toda a raça humana através dessa junção. Nós estudamos profecias. A Igreja Adventista, inclusive, tem em sua característica conhecer muito bem os livros de Daniel e Apocalipse e identificar os símbolos e conseguir explicar essas profecias com muita lucidez na palavra de Deus. Se eu disser para você que é adventista do sétimo dia, você precisa ir para a Bíblia, você precisa estudar essas coisas. Como adventista, você precisa saber. Precisa saber, pelo menos para você. Se você não sabe para ensinar para outro, saiba para você. Porque quem não tiver raiz bíblica pode perder a sua salvação na hora da pressão. Agora, por que eu estou falando isso? Como a sala 57 é uma sala de apologia ao Espírito Santo, apologia, a gente tenta estudar isso para a gente saber defender esta causa. Eu não vou estudar com vocês, só vou ler a importância do que a gente tem que fazer de maneira correta. Olha só, o que eu vou mostrar para você aqui rapidamente. Atos 1:8, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ellen White vai dizer, essa promessa do batismo do Espírito Santo tanto pertence a nós, como pertenceu a eles. A eles aqui, os apóstolos na primeira fase da igreja. Ela disse, se o Espírito Santo pertenceu a ele, pertence a nós também. E nós devemos buscá-lo até com mais intensidade do que eles. Aí ela diz assim, ó, quão raramente é apresentada ao povo e pregada sob sua recepção na igreja. Se o Espírito Santo tem uma promessa que foi para eles e é para nós, nós pregamos muito raramente sobre a recepção do Espírito Santo na igreja. A promessa do Espírito Santo é ocasionalmente apresentada em nossas palestras, incidentalmente nelas se toca, e isso é tudo. Ela está dizendo, falamos pouco sobre o Espírito Santo. Aí, olha esse texto aqui que está em Obreiros, Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca dantes da história nessa obra. Ela está falando, é hora da gente estudar sobre Daniel e Apocalipse. E aí a igreja começou a fazer isso em toda a sua trajetória, nos especializando no que diz respeito ao conhecimento das profecias. Isto posto, agora preste atenção no que ela vai dizer aqui, ó. Em consequência desse silêncio sobre este tema da maior importância, lembra que ela disse que se fala pouco do Espírito Santo? Sobre que promessa nós menos sabemos, através de seu cumprimento prático, do que essa rica promessa do dom do Espírito Santo, pelo qual deve ser concedida a eficiência a todo o nosso trabalho espiritual? Ela diz: nós devemos estudar sobre profecias, mas nós não podemos deixar de estudar o tema do Espírito Santo, porque ele é quem traz eficiência para a pregação das profecias. Não adianta nada saber tudo sobre profecia se você não sabe quase nada sobre o Espírito Santo. Esta pregação das profecias não terá poder algum. Não terá poder algum. Aí ela vai complementar. E eu volto lá com a Elisiene. Olha só, o que ela diz aqui, ó. Temos demorado sobre as profecias. Não tem importância, temos que saber isso mesmo. Temos demorado sobre as doutrinas. Não tem importância, tem que saber sobre doutrina mesmo. Temos demorado sobre as profecias e doutrinas. Doutrinas têm sido expostas. Aí ela diz assim, ó. Mas o que é essencial à igreja, a fim de que possa crescer em força e eficiência espirituais, para que a pregação possa levar consigo convicção e almas serem convertidas a Deus, tem sido grandemente deixado fora do esforço ministerial. O que ela está querendo dizer aqui é que nós nos demoramos em profecias e doutrinas e deixamos de lado a promessa do Espírito Santo e o seu cumprimento prático na igreja. E o resultado é esse assunto tem sido posto de lado como se em algum tempo futuro fosse a descida do Espírito Santo. Então,
que eu quero dizer com vocês aqui no momento do testemunho dela? Amigo, estude sobre profecia. Saiba tudo sobre profecia, sobre chifre, sobre cabeça. Daniel capítulo 2. Saiba tudo sobre as pragas. Saiba tudo sobre as 7 igrejas. Saiba tudo sobre os cavaleiros do Apocalipse. Saiba tudo. Mas se você não tiver o Espírito Santo, vai te ajudar em nada. Não ganha, a gente nem alma ganha com isso. Então a gente tem que fazer o equilíbrio. Sabe qual é o equilíbrio? Mais conhecimento sobre o Espírito Santo para dar poder ao conhecimento das profecias que você tem. A gente está na balança invertida. Conhecemos muito sobre profecia e pouco sobre o dom do Espírito. Aí somos a igreja que somos, morna, cega, surda, muda e orgulhosa, mas cheia de conhecimento. Isto dito, você entra na sala e desperta para o momento de oração. Deus te dá o ministério da oração intercessora e o trabalho pelo perdido. Ministério de adoração intercessora, de oração e trabalho pelo perdido. Nesse momento é que a Cleusa e a Elisete voltam para a sua história. Conte conosco aí. Fala Isso. Então, aí a gente começa a orar, já estava já há um tempo orando, né, com a irmã Cleusa, né, oração intercessora, e aí, pelo impacto que eu tive da Sala 57, eu frequento aqui a igreja do Viliase, e um dia eu recebi uma Bíblia, eu fui sorteada e ganhei uma Bíblia branca da mulher missionária, e eu orei a Deus, eu falei, Senhor, dá para mim mulheres para me pregar o teu evangelho, Senhor, eu quero mulheres, eu quero usar essa Bíblia, Senhor. E passou um ano, né? E nesse tempo aí de busca do Espírito Santo, eu também viajei, comprei um sítio lá para lá de Juquiá, que é o interior, e lá nós trabalhamos também com a igreja do Itopava, né? Fizemos um bom trabalho ali com os jovens, com os adolescentes, com famílias que se batizaram, pai, mãe, filhos, e até hoje eu visito essa família. E é E hoje eu nesse, estou no Cedro. é nesse momento que você vai dizer para mim, pastor, o Espírito Santo tirou a gente da zona de conforto. Porque Isso, você e me sai tirou. dessa zona de conforto onde você está, a religião toda quadradinha, igreja, casa, trabalho, está tudo certinho. De repente, ele quebra essa zona de conforto, te dá um ministério de oração e você começa a pedir. Você queria trabalhar com um segmento específico, que eram com mulheres. Ganha uma Bíblia e diz assim: essa Bíblia não pode ficar na minha mão, eu tenho outras em casa. Eu quero usar essa Bíblia para ganhar pessoas, mas se eu quero trabalhar com mulheres, manda mulheres, compra um sítio, vai para essas regiões e sai da zona de conforto e vai para a trincheira ganhar alma. Isso. Que Isso coisa. mesmo. E aí eu orei, e aí a irmã Cleusa falou assim, e falava da Eliette, olha, Elisane, Eliette já, né, tanto tempo e não se decide. Você acredita que eu fui naquele lugar, lembra que tinha um bar? E eu cheguei lá, tinha umas mulheres orando, buscando a Deus, e ali eu ofereci estudo, e elas aceitaram o estudo, Elisiane. Eu fiquei feliz com aquilo, e ela falou assim, eu quero que você participe, porque isso é fruto de quando nós trabalhávamos ali. É o fruto que ficou da igreja do Sítio das Madres. E, e aí, então, ela me convidou um dia, ela falou assim, você vai vir aqui dar um estudo bíblico, que vai ser o quinto estudo, que é perdão, confissão e arrependimento. Segura E aí, naquele segura dia, aí, segura aí. Olha o que está acontecendo. 10 anos depois, a Elisiane volta na região que ela trabalhava com Cleusa e que tinha feito o primeiro contato com Elisete, 10 anos. E ali onde era um bar, há 10 anos era um bar, e a Cleusa encontra mulheres orando aonde era um bar. E ela vai lá e propõe um estudo bíblico. Enquanto isso, Elisiane está sendo impactada pelo Espírito Santo nessa trajetória da mudança dela na entrada na sala, pedindo, Senhor, eu quero mulheres para trabalhar. Olha só que coisa interessante isso aqui. Eu quero mulheres para trabalhar. Cleusa sendo ativada lá, as duas amigas que oram uma pela outra. Cleusa chama, e para onde é que Elisiane vai? Para um pequeno grupo de mulheres. Olha que coisa top isso. E nesse dia você dá o estudo fé, arrependimento e confissão, e você vai me dizer que faz um apelo muito forte. E a Elisete está nesse grupo recebendo o estudo. sim, aí ela estava lá presente também, e nesse dia eu fui, levei o irmão João, a irmã Marinalva, o irmão João, ele toca violão, a benção, eu levei para animar, nós cantamos, louvamos, e eu comecei a dar o estudo, né? E ali naquele estudo eu senti, assim, o desejo de, realmente, de fazer um apelo, né?
que nós estávamos vivendo em tempo de decisões, momentos solenes, e que precisávamos tomar decisões ao lado de Deus, né? E Eliette ficava assim me olhando, eu sentia assim que ela estava prestando bem atenção, e ela ficava assim, bem, né? E ali eu fiz o apelo, e quando eu estava fazendo aquele apelo, e dando estudo, eu lembrei daquele pedido que eu tinha feito a Deus há um ano atrás, que eu queria mulheres, e estava a Bíblia branca ali, e a anfitriã estava com a Bíblia branca na mão dela. E eu falei assim, eu falei para ela, sabia que eu pedi para Deus que Deus me desse mulheres, eu estou aqui hoje, trazendo esse estudo, pregando para vocês, e eu vou te dar essa Bíblia de presente. E eu dei aquela Bíblia para ela de presente. Então Deus respondeu a minha oração, o Espírito Santo atuou ali, com certeza naquele dia. Eu senti a presença do Espírito Santo ali trabalhando na vida da Eliette, porque ela ficava olhando assim para mim, fixa assim, porque ele, né? Eu fazendo aquele apelo enfático, né, sobre decisão. A Cleusa já havia falado para você que ela, a Elisete, estava com dificuldade de tomar a decisão. E aí você Sim. vem, ela chama você. Eu não acredito em acaso. Ela chama você porque você tinha as palavras, tinha o apelo necessário para chegar no coraçãozinho dela. Resultado disso. Vamos mostrar o resultado? Sim. Ou eu deixo para mostrar amanhã? Amanhã não, segunda-feira. Hein? Será que eu mostro só na segunda ou já mostro o resultado dessa bênção? Olha quem é que está dentro do tanque. Eita, coisa boa, irmão. Isso aqui é o maná do céu, ó. Descreve aí para mim quem são essas pessoas. Eli, tá A vendo irmã aí? Cleusa, né? A irmã A irmã Cleusa Cleusa, aqui, eu aí com a blusa desbravadora. da 57, e a Eliette, o pastor, né? Que fez a pequena semana de oração do Calvário, lá nesse pequeno grupo. Eliette, aqui eu tô chamando de Elisete. Esse aqui é o pastor que batizou a Eliette. Cleusa é a sua parceira de oração, de trabalho missionário, que há 10 anos começaram a trabalhar pela Eliette. E nesse dia, quando você pediu a Deus, Senhor, me entrega mulheres, num apelo seu, feito com essa parceira aqui, que traz muito missionária, a irmã Cleusa, aqui está, como fruto do trabalho, da oração de vocês, mais uma alma ganha para Jesus, para o reino eterno do Senhor. Agora, eu preciso fazer a pergunta: por que que você decidiu entrar no tanque com a camiseta da ação? Porque, pastor, eu creio que foi resultado, foi fruto do Espírito Santo. Eu fui impactada, e o Espírito Santo tem trabalhado comigo com esse ministério de trabalhar através da oração e com mulheres, né? Então eu vi que foi uma resposta de Deus. Então quando a irmã Cleusa me ligou, falou, Eliette se decidiu, ela vai batizar, ela casou primeiramente, se batizou, né? Então eu falei naquele dia, eu vou pôr a blusa da sala 57, porque por onde eu passo, eu divulgo a sala, porque foi uma bênção para mim. E nós não devemos reter as nossas bênçãos, como o senhor mesmo fala, nós devemos desaguar. E eu creio que isso aí foi um desaguar da presença, do poder do Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, pela graça e a misericórdia de Deus. Então, onde eu passo, eu divulgo a sala. Já fiz vigílias sobre o livro Passo para o Revivamento Pessoal lá na Igreja do Cedro. E onde eu passo, eu pergunto se alguém assiste a sala 57. Então, eu visto essa camisa com o maior prazer, porque eu vejo que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na minha vida para a honra e glória de Deus e para cumprir essa missão, para que em breve nós possamos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Então, eu estou diante de uma adventista de berço, que na sala 57 foi impactada pelo conhecimento do Espírito Santo, do amor incondicional, de ser parecida com Jesus, de pregar com a própria vida, que é o que a gente ensina aqui. Você é impactada por isso. Deus ativa você em um ministério de oração, ativa você em um ministério para mulheres, e a Eliette, dentre outros frutos do seu trabalho, usada pelo Espírito Santo, ela é mais uma, outras pessoas já foram batizadas, e você considera, ao entrar nesse tanque, que isto está acontecendo porque você entrou aqui e descobriu novas coisas no seu adventismo, e fez toda a diferença esse novo conhecimento. Amém. Foi isso mesmo, pastor. E eu espero que a igreja toda se desperte para esse movimento da busca do Espírito Santo, para que nós possamos estar preparados para o alto clamor. O que que acontece? Eu acho importante, Deus, o Espírito Santo tem falado comigo sobre isso.
e eu vou fazer o sermão, ele está mandando, eu vou estudar, vou preparar a mensagem. O que que acontece quando a gente começa a buscar o Espírito Santo? O que que acontece? Pastor, o que que acontece quando a gente começa a buscar o Espírito Santo? Irmãos, não tem mágica nisso aqui. Você continua um ser humano. Você vai ser tentado, em alguns momentos você vai até pecar contra Deus, porque eu estou cheio do Espírito hoje, mas posso ter um momento de fraqueza e não me conectar com Cristo através do Espírito, ficar fraco e pecar contra Deus. Não é porque eu sei agora sobre a unção do Espírito que eu não estou fadado à natureza pecaminosa e eventualmente poder cometer algum deslize ou ser tentado pelo inimigo, ter momentos em que eu vou acordar no dia e falar bem assim, nossa, não gostaria de sair de casa hoje, estou muito cansado, estou um pouco triste. O Espírito Santo, ele não nos imuniza da humanidade, Elisiane. Que alguns acham que agora vamos vestir uma roupa de super-homem, uma capa que eu não tenho mais problema com o sol, com a chuva, com o vento, posso cair. Não tem nada a ver com isso. O que que acontece então? Acontece que ele muda os propósitos do nosso coração. Esse ser humano que olhava só para si, que tinha medo, que não ligava para as pessoas, que não se incomodava com a perdição das pessoas, mina, trabalha em prol da salvação dos outros. Esse Espírito Santo cria um amor tão grande por Jesus que a gente, apesar de frágil e débil, a gente não quer mais deixar Jesus por nada. É isso que acontece com a gente. A gente não se torna um super-homem, não. Mas é que a gente entra no caminho. E quem está no caminho pode até morrer, viu? Porque quem morre no caminho acorda em casa. Quem morre aqui em Jesus vai acordar em casa. Então, a Elisiene não é uma supermulher agora. Ela tem um superpoder à disposição. Ela tem um superpoder à disposição. E ela está fazendo uso disso. Agora, para onde é que o poder do Espírito Santo expulsou? Tirou da zona de conforto, comprou uma terrinha. Lá nesse lugar, saiu, trabalha com jovens, dá estudo bíblico para cá, saiu de distância, foi lá onde Eliette estava. Não existe, olha para mim aqui, ó, não existe zona de conforto para quem tem o Espírito Santo. Você está o tempo inteiro pensando em gente, em contato intencional com gente. Sua comunhão, você não abre mão disso. Você imerge em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E você encontrou o caminho de permanecer firme apesar das dificuldades. É isso que acontece com a gente. E eu quero fazer um sermão sobre isso. Que alguns acham que, porque a gente está aqui na madrugada, todo dia o pastor Wagner não pode errar, o pastor Wagner não pode ficar nervoso eventualmente, o pastor Wagner não pode ter momentos. Não tem nada a ver com isso, irmãos. É que a gente não desiste. Quem tem o Espírito Santo não desiste. Só desiste quem perdeu o contato. Não desiste. Não desiste de quê? De Deus e sua comunhão pessoal. Não desiste da sua igreja, que é o corpo de Cristo. E não desiste de trabalhar pela alma que está perdida. Incansavelmente você trabalha por quem está perdido. Entende? Não? É isso que acontece. Enquanto isso, você tem força e poder para lutar contra as provações e dificuldades da vida. Você aprende a lutar. Não sou eu mais quem vive. É Cristo que vive em mim. Não é que Paulo parou de lutar. É que ele entendeu que só ganha a luta ao lado de Jesus. Só ganha a luta com Jesus dentro. E a gente aprendeu que para Jesus estar dentro de nós, habitando no templo, o Espírito Santo tem que estar em você. E descobrir isso faz toda a diferença. Elisiane, eu fechei seu áudio porque está tendo um vazamentozinho seu de som, mas pode abrir agora para a gente terminar. A irmã Cleusa poderia entrar um pouquinho aí, pastor Wagner? Deixa Só eu para ver se ela, concluir? deixa eu ver se ela não abriu a câmera, que eu estou esperando ela abrir aqui a câmera para apresentá-la, mas até agora ela deve estar numa situação que não pode, né? Eu já pedi uma. Ah, Se a senhora puder abrir a câmera, eu gostaria que a senhora abrisse para a gente apresentar a senhora aqui, tá bom? Se ela não abrir,
Um abraço para a irmã Cleusa, parabéns pelo trabalho junto com a irmã Elisiene. Agora é hora de cuidar da Eliette, discipular para ela se tornar uma outra mulher cheia do Espírito Santo, ganhando também almas para Jesus. Esse é o negócio, tá bom? Ei, eu, Amém. agra- eu agradeço demais pela sua presença aqui. Foi muito bom conversar com você. Sua experiência antes da sala e depois me fez crescer bastante e acreditar em muito mais em Deus porque você existe, tá bom? Eu tenho 4 coisas para dizer para você. Eu amo você, irmã. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus, irmã Elisiene, porque a irmã Cleusa e a Eliette, recém-batizada, existem. Amém. Eu também posso dizer, pastor Wagner, eu amo o Senhor, Deve. preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe e toda essa sala existe para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém, amém. Dá um abraço, é Oséias, o seu esposo, né? É Oséias. Dá um abraço no Oséias, nos seus filhos, na irmã Cleusa e Eliette, quando você encontrar, dê um Tá abraço bom. grande, tá bom? Tá sim. Deus abençoe. Obrigada. Deus seja louvado. Muito obrigado, tenha um grande dia na presença de Deus. Amém. 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 Obrigado, filha. Conheceu mais uma irmã adventista, ó. Se você nunca se encontrar com a Eliette aqui, vai se encontrar com ela na eternidade, amém? Trabalhe para ter o seu novo nome na pedrinha, nome da sua experiência aqui na Terra. Que bom, não, irmãos, passar por momentos como esse. Agora, deixa eu dar um recado para você que está aqui na sala, que está assistindo agora a reunião com a gente, que vai assistir depois. Escute uma coisa aqui, ó. Você é da sala? Você está aqui imergindo nessa experiência? Você não abre mão da sua comunhão com Deus por meio do Espírito Santo. Você não abre mão. Você não abre mão disso de jeito nenhum. Você aprendeu a importância que isso tem. Não tem sol, não tem chuva, não tem nada que te tire da presença de Deus na sua busca pessoal por Deus, com a porta fechada. Você não abre mão disso. Você não abre mão de ser uma bênção na sua família nuclear, pai, mãe, filhos, esposa. Você não abre mão. Você decide ser uma bênção nesse lugar. Você não abre mão de ser uma bênção na igreja local. E aqui, ó, na igreja local, você assume liderança, se você tiver o dom da liderança. Se você não tiver, você vai frequentar os cultos da igreja, você vai chegar cedo. Você, na sua igreja local, vai ser comprometido com pessoas, você vai tratar bem as pessoas, vai abraçá-las com carinho, vai dizer que ama essas pessoas. Você vai ser uma bênção na sua comunidade de crentes. Aí, na sua igreja. É na sua igreja. Não é em outra igreja, não. É na sua igreja. Vai ser uma bênção aí. Uma bênção. Você está na sala? Está imergindo mesmo? Então, você imergiu no Espírito Santo, imergiu em Jesus Cristo, imergiu em Deus o Pai, você vai para a imersão missionária. Não tem jeito. Bebeu água, matou sede. Tomou o Espírito Santo, vai imergir na missão. Então, você está na sala e não ganha alma para Jesus na sua igreja? Você está na sala e não apresenta interessados na sua igreja? Você está na sala e não vai com alguém dar estudo bíblico, fazer amizade, amar pessoas fora do templo, e você está na sala? Então você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda. Porque quem está cheio do Espírito Santo, irmão, com o mesmo impulso que havia no coração de Cristo, tem que trabalhar fora, buscando almas para Jesus. Ah, eu não sei dar estudo bíblico. Estou falando de dar estudo bíblico. Tô falando de ganhar almas para Jesus com o seu exemplo, fazendo discípulos com a sua vida, amizade com eles, amar, cuidar. Você não faz isso e é da sala? Eu acho que ainda não entendeu. Não entendeu ainda. Eu vou repetir. Você é da sala? Poderosa comunhão com Deus pessoal, na sua família, na sua igreja, uma bênção para os irmãos e alguém que tem sempre pessoas agregadas na vida para ganhá-las para Jesus.
fazendo amizade. Não sabe dar estudo bíblico? Tem gente lá na sua igreja que vai dar para você esse estudo. Mas você tem que se aproximar de pessoas, amá-las, abraçá-las, ganhar o coração delas com esse Jesus que vibra dentro de você aí. Então, pega a ideia. Uma bênção no quarto de guerra, uma bênção na sua família local, na sua família celular, uma bênção na sua família da fé e uma bênção na vida daqueles que não conhecem Jesus. Você não vive essas experiências, está na sala, meu amigo? Então, repensa o que você tem aprendido aqui, porque são sintomas de quem vive aqui. Sintomas. Tá bom? Deixa eu chamar a dona da pipoca aqui, menino. Dona Leila, venha pra cá. Olha aqui, ó, que beleza. Mais uma sala, hein, Leila? Que beleza, hein? Mais uma, meu pastor. Eita, glória. Só E eu bênção. tô aqui no Tocantins, olha, o pessoal de Palmas, que é da sala 57. Tô aqui no Geias, açaí do Negro. Melhor açaí de Tocantins, irmão. Mas é bom, hein? Bom, tomei Pastor, tudo de açaí ontem. isso não pode, não. O quê? Pregar inveja para os irmãos em plena sexta-feira. Não pode, não. É pecado. O melhor açaí de Tocantins, irmão. Açaí do Negro. Meu amigo, ancião da igreja aqui na Central de Palmas, quando trabalhei aqui. Uma bênção estar na casa dele. Vamos abençoar jovens hoje, amanhã e depois no EJC. Volto para o meu distrito para continuar cuidando dos meus jovens do distrito, dos meus irmãos, para a gente ganhar alma para Jesus. Eita, delícia. É isso aí, tamo junto. Leilinha, Tudo bom. parece que eu ouvi um pessoal que está feliz aí. Peraí, deixa eu fazer uma oração primeiro, né? Pai bondoso, obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu de bênção nesse dia. Desde a escola sabatina até agora, o Senhor regeu esta sala. E é isso que nós pedimos para o Senhor. Obrigado pelas tuas bênçãos, grande Deus, gestor do universo. Ao Senhor Jesus, obrigado pelos cuidados, pelo amparo, por sua amizade, por seu sacerdócio por nós, sua vida que traz para nós méritos, o seu amor que inunda nosso coração. É uma benção, uma benção. Obrigado, Senhor Jesus. Batiza-nos mais uma vez com teu Espírito. Espírito Santo, obrigado por ter mais uma vez permitido que a sala saísse redondinha pela ajuda de muitas pessoas que estão envolvidas nesse movimento da madrugada. Agora vamos desaguar, sair para fazer contato com pessoas que a gente nunca viu e continuar cuidando daqueles que a gente escolheu para discipular mais pertinho até ganhar para Jesus. Essa é a nossa vida. Dá-nos um dia feliz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Agora sim, Leirinha, eu acho que eu ouvi um bom dia com alegria. Deixa eu ver se tem mesmo bom dia com alegria nessa sala. Deixa eu ver, cadê? Bom dia, com Bom alegria. dia, com Opa, começou, meu alegria! amigo. Oi! Vambora! Bom dia, Vambora! pastor Dia de Wagner feliz Almeida! dia.